Bom dia com alegria, Camila, presidente da AGE Vale dos Sinos. É um prazer imenso estar com vocês novamente. E hoje estamos aqui no Estúdio 5573, sócio e parceiro da AGE Vale dos Sinos. E eu tenho certeza que vocês ficam assistindo os nossos vídeos e só desejando estarem aqui também gravando seu podcast. Mas para vocês estarem aqui seguros, cheios de energia, transbordando o seu conteúdo, existe toda uma preparação antes que nós, como presidência e liderança, queremos construir junto com vocês. E é pensando nisso que hoje o assunto do nosso podcast é comunicação. Destravar a sua oratória, posicionamento de palco, porque não basta apenas você ter uma boa ideia. Você precisa ser competente, estar seguro do seu conteúdo. E é pensando nisso que o nosso próximo evento se chama Pitch Coffee. 26 de agosto, você, nosso associado, pode vir para fazer o seu pitch, trazer um associado e estar junto com a gente nesse momento de conexão, impulsionando a sua empresa também. Então, gostaria de agradecer o Estúdio 5573, toda a equipe, os diretores da AGE Vale dos Sinos que estão dando o seu melhor para a nossa comunidade seguir construindo nessa liderança que está fazendo diferença aqui no Vale dos Sinos. E hoje quero dar boas-vindas a duas convidadas muito especiais. A Mari Fleck, que já é nossa associada, já está caminhando com a gente, impulsionando líderes, trazendo conhecimentos. E é por conhecer um pouco da trajetória da Mari que nós chamamos ela para ser uma das palestrantes do nosso próximo evento. A Mari, ela é publicitária, comunicadora e professora de marketing com mais de 40 anos de experiência, né, Mari? Que bacana. E criadora do método Destrave a sua oratória, através do qual ela vem ajudando pessoas a desenvolver a consciência comunicacional. Olha que palavra difícil. Preciso até destravar minha oratória para falar isso. E para falar em público. O método da Mari justamente é para destravar a comunicação, para falar em público, para gravar vídeos e para se expressar melhor. E a Mari, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que comunicar bem não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, você pode desenvolver essa habilidade junto com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Camila. É muito bom estar aqui, é muito bom fazer parte da AGE. E sei que esse próximo evento está sendo preparado com muito carinho, né? Com a minha fala, com a fala da próxima convidada que tu vais apresentar. Estamos juntas. Ah, que legal, bacana. E a nossa próxima convidada também será a nossa palestrante no dia 26, a Luciana Lauer. Ela é de Sapiranga e ela é palestrante, escritora e especialista em oratória e em comunicação. Então, gente, quando vocês veem uma pessoa no palco que fala, que se movimenta, que tá segura, isso é técnica, né, Lu? Totalmente. Então, a Lu, ela é a nossa palestrante justamente para trazer isso para a AGE Vale dos Sinos. Então, ela atua como mentora no desenvolvimento de equipes de liderança, treinando empresários e ajudando profissionais a se posicionarem de forma estratégica. Não adianta só você se posicionar, você saber como você quer, você precisa ter uma estratégia por trás disso. Então, a Lula tem uma história muito bacana que saiu da gagueira para os palcos internacionais. Exatamente. É uma longa história, hein? Ah, que bacana. Então, nós vamos estar trazendo essas histórias para vocês se inspirarem e entenderem que o que vocês estão vendo aqui existe uma técnica por trás. Então, muito obrigada, meninas. Sejam bem-vindas, né? Obrigada. Que Deus use vocês da Amém. forma que Amém. Ele deseja, né? Para estar impulsionando todos os jovens empresários, né? Da AGE Vale dos Sinos. Bom, então eu gostaria de começar trazendo uma pergunta para as duas, né? Nós vivemos uma época em que todo mundo precisa se comunicar, precisa contar essa história, vender um produto, né? Seja numa reunião, no networking, num vídeo, num story, até numa conversa de corredor, né? Então, a primeira pergunta para as duas: por que vocês acreditam que comunicar bem deixou de ser apenas uma habilidade interessante e passa a ser uma competência essencial para quem empreende ou lidera? Muito bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria imensa, com certeza, transbordar conhecimento através da nossa vida. A comunicação, eu digo que ela é, sim, uma habilidade adquirida, como a Mari diz, porque eu saí da gagueira e hoje eu estou nos palcos e impulsiono muitas vidas. Todo aquele que tem qualquer história, qualquer conteúdo, eu falo, isso vale uma palestra. Para mim, toda história dá uma palestra. Você colocando numa estrutura certa, vai dar uma palestra, vai para o palco. E na minha história, saindo da gagueira, não foi apenas uma força de vontade, né? Foi realmente estratégia, foi fono, foi técnica. E no meu caso, especificamente, eu sempre falo que foi Deus.
porque existe a habilidade que a gente pode adquirir, mas hoje o que antes me travava é justamente o que é a minha ferramenta de trabalho. Já vivo um monte de história bíblica aí. Exatamente. Não vou trazer, senão vai virar um podcast evangélico. Mas só de trazer, né, a tua dor virar o propósito da tua vida, isso já tá em toda a Bíblia. Então eu entendo que eu fui guardada para hoje viver disso e não posso guardar para mim, eu preciso realmente transbordar na vida de quem passa. E a comunicação, existem muitos profissionais hoje, excelentes profissionais, mas que estão escondidos atrás de uma cortina chamada medo. Então a comunicação, ela tira essa cortina, ela tira essas vendas, porque através da comunicação estratégica você se sente pronta, preparada, realmente para avançar os palcos da sua vida, seja rede social, conduzir uma reunião ou principalmente o que eu vou incentivar sempre, ir para os palcos. Então, hoje é uma necessidade básica e muitos profissionais deixam de ganhar dinheiro, deixam de levar o seu negócio adiante, de estar em novas mesas, justamente por não conseguir transmitir aquilo que está aqui dentro. Sabe tudo, mas eu sempre falo, o mundo, ele não percebe o que você pensa, ele percebe o que você comunica. Uau, muito bom. Exatamente, muito bom. né? Eu vejo a comunicação, eu como publicitária e marqueteira, que é a base da minha jornada aí, profissional, a expressão, o se comunicar, o gerar conexões sempre foi algo muito natural para mim. E até que um dia eu disse, mas essas conexões que eu realizo, isso tem um porquê. E eu vejo a dificuldade, principalmente nos grupos que eu frequento, muitos confrarias, grupos de entidades. Eu sou do CDL, já fui do CDL Novo Hamburgo, CDL São Leopoldo, Associação Comercial. Eu vejo que as pessoas travam ao falar sobre o seu negócio, o medo. E eu não quero que ninguém seja invisível. Eu sempre digo, a gente veio para essa vida para deixar uma marca, uma boa marca. E isso tem uma habilidade que nós podemos construir. Eu quero tirar as pessoas da invisibilidade, dar voz, dar potência, trazer essa coragem, porque o medo, o friozinho na barriga, né, Lu, ele sempre vem. Eu ensino a usar este medo como uma mola propulsora para tu te expressares. Uau. E deixar o teu recado. E isso é importante. Não é falar por falar, ou tenho que participar, aquela coisa. Não, é participar com consciência. Sim. Eu uso muito a consciência comunicacional, porque vem do autoconhecimento, de saber como tu és, de que forma tu podes mostrar isso, e a diferença do que, será que a pessoa está me percebendo como eu estou me comunicando? Nós temos que deixar isso mais próximo. Então, eu estou desenvolvendo o método, desenhando o método, e estou muito feliz com isso. E é importante, né, a gente conseguir fazer a pessoa ter consciência, né? Porque existe um alicerce que tu vai construindo diante de ti, mas que não tá claro pro outro. Eu sempre falo que a comunicação, ela é uma ponte, que existe um abismo entre o que eu entendo, o que eu senti e o que a outra pessoa entendeu, né? Então, tu estava falando sobre técnicas. Eu agora trazendo pro assunto sobre liderança, né? Eu sempre faço o exercício de comunicar algo, tá? Mas o que tu entendeu? Exatamente. Né? Confirmar que a pessoa entendeu aquilo que eu quero comunicar. Porque entre o que eu falei, que na minha mente já tá borbulhando e pronto, eu sou muito visionária, né? Já tô com a ideia, fazendo. E o que a pessoa entendeu que ela vai conseguir fazer, existe um abismo, né? Exatamente. Então, é muito bacana trazer essas técnicas de quando você vai trazer alguma ideia, você conseguir refletir, né? E questionar para ver se essa ideia, né, na cabeça tá construída. Então, acho que essa questão da comunicação, ela é muito importante. Às vezes a gente não se dá conta e se frustra. Sim. Né? Acaba ficando com o sentimento, mas eu falei isso, né? Então, enfim, puxando pro gancho liderança, né? Que acho que é algo bem relevante para as pessoas que são os empresários, né? Do nosso público, a gente fala muito sobre essa questão de liderança. Mas aqui hoje, né? O assunto é posicionamento e oratória. E trazendo, né? Pro gancho posicionamento, uma coisa que eu percebo, assim, conversando com os empresários da AGE, é que muitas vezes a pessoa faz muito bem, tem um produto muito bom, tá? Às vezes com bons números, mas quando alguém pergunta, mas o que tu faz? Qual que é o teu negócio? Qual que é o teu business? Aquele pitch de elevador, rapidinho. Camila, o que tu faz? A pessoa trava. Ela começa a contar uma história de 5 minutos. É porque lá, quando eu tinha 5 anos e viajei. E daí, assim, perdeu o time. A pessoa não tá mais interessada em ti e a pessoa não conseguiu, né, sair do lugar. Então, eu gostaria de trazer esse assunto, assim, por que a pessoa trava, por que ela não consegue vender a sua ideia. Ela talvez é muito boa naquilo, mas não conseguiu ser clara e objetiva, né?
que vocês poderiam contribuir para quem passa por essa dificuldade? Eu sempre falo que quando se tem estruturado, a clareza ela vem com muito mais assertividade. Então, a maioria das pessoas já tem essa dificuldade de falar de si mesmo. Eles têm isso. Mas eu não sei me vender. A maioria dos profissionais perdem portas de oportunidades por não saber se vender. Então, existe, claro, uma estrutura e uma mais básica que eu sempre vou recomendar é você primeiro saber quem você é, que dor que você resolve, como você resolve isso, e aí fazer uma chamada para ação final, que é para sua página, para conhecer o seu evento, o seu trabalho, enfim. Então, quando você tem isso muito claro e estruturado, você foca sempre em entregar e saber que quem você é não é o currículo completo, é quem você é para aquele ambiente. Às vezes você tem aí várias formações, mas naquele ambiente, o que é válido eu levar? Legal. Então, isso você faz um pitch de 20 segundos, 28 segundos e sai com excelência. Depois, vem as técnicas de oratória. A modulação de voz certa, o entusiasmo no início, realmente trabalhar a dicção a seu favor, abrir a boca para falar. As pessoas nem ouvem tudo que você diz, mas ficam impactadas da forma como você fala. Isso é comunicação. Que legal. E agora, Lu, tu falou uma coisa que para mim é muito clara, né? Essa construção, né, do que a gente está falando. Porque a técnica junto com o conhecimento e com a objetividade, né? Meu marido agora, ele é candidato a deputado, então eu construo junto com ele, dou os direcionamentos de como que tem que ser. E na minha cabeça é muito claro, eu faço ele repetir, coitado, várias vezes, porque eu não sei ensinar isso que tu acabou de explicar, né? Mas quando eu vou nos eventos e eu vejo as pessoas falando pra mim muito claro, treinado, vai dando um checkzinho. Mas aí agora uma coisa que eu quero trazer pra ti, né? Nós que conhecemos a técnica, que pra nós é muito claro, né? Tu me vê me comunicando, pensar, Camila sabe se comunicar, Camila é isso, Camila é aquilo, Camila é isso que faltou, né? Mas como tu aplicar a técnica e não ficar forçado, não ficar todo mundo com o mesmo, né, papo de forçado, de coaching, né? Como tu trazer a tua identidade e cumprir a teoria. Eu falo que quem treina, reina. Então, quanto mais você treinar, mais natural vai parecer. Nossa, que pessoa que fala bem, que natural ela é. Tá tudo no improviso. Nada, é treino, é técnica. Então, a técnica, por si só, ela fica robotizada. Ela fica, o movimento tem que ser assim, porque as mãos assadas, porque a cabeça não pode curvar. Então, quando você aplica a técnica isolada da sua essência, ou sem o treino, fica duro, né? Fica duro. Fica feio. Tem gente que fala com as mãos assim porque aprendeu que as palmas das mãos transmitem credibilidade. Sim, correto, mas assim não. Assim é uma intenção forçada. Então, o treino vai trazer a naturalidade e a perfeição desejada que você realmente quer impactar. E aí é saber o que vale. O que vale eu falar nesse lugar? Como eu posso falar e ser vista, percebida e considerada. Ótimo. Ou considerado, não importa. O pitch e vale aquela técnicazinha de treinar na frente do espelho e se Deve. sentir ridículo? Deve. É fundamental. Filmar, mandar áudio para si mesmo, ouvir como que tá a sua voz. A maioria das pessoas não gosta da sua voz, porque não é a mesma que eu escuto, não é a mesma que eu estou falando aqui. Mas é treino também, é treinar, evitar vícios de linguagem, evitar ficar gaguejando, evitar ruídos na sua comunicação, as bengalas verbais que a gente chama, que é o o né, os vícios de pensamento. Então, quando ele treina da forma certa e sabe como eliminar esses vícios, você é claro, objetivo, assertivo e a mensagem alcança. Então, tudo é ela habilidade. Falando, parece pra mim que sai flechas, assim, né? Vai certo no alvo, né? Ela vai falando e tu vai absorvendo, assim, né? Exato. Realmente é claro, objetivo. Então, gente, vocês não podem perder esse evento. Vocês não podem, quero ver todos os empresários da AGE lá junto com a gente, falando, se comunicando como essas duas maravilhosas aqui, né? Que bom, realmente. E uma coisa assim, que eu quero trazer, que eu venho desenvolvendo muito com os empresários da AGE, né? Hoje eu tenho uma empresa que ela tem 6 anos, tem uma loja linda, uma equipe, enfim, toda uma estrutura. Mas um dia eu também comecei, né? Tudo tem um começo. Isso. E o que é necessário é o treino. Né? Às vezes tu vê aquela pessoa na academia, toda linda, maravilhosa. Eu sempre trago a analogia do corpo. Porque todo mundo tem um corpo, todo mundo se alimenta, todo mundo precisa malhar. Mas é constância. É todo dia. Nem todos estão dispostos a pagarem um preço, né? Então, por isso que tu falou, vou lá no espelho, mas vou me achar ridículo, vou me achar mongolona, vou me achar... Entendeu? E vai ser. Então, eu tô te falando, você não vai se sentir à vontade nos primeiros momentos. Não. E você precisa ter a clareza da onde você quer chegar e treinar.
Exatamente. E conhecer o seu corpo, conhecer os seus movimentos, conhecer as suas fragilidades e as suas potencialidades. Você precisa se conhecer. Como a gente vinha falando antes, autoconhecimento é o primeiro passo para você ganhar confiança, para você mostrar mais credibilidade. Ah, eu me sinto insegura. Sim. Mas você conhece a si mesmo? Você sabe o que fazer para, primeiro, transparecer confiante até você se tornar? Então, tudo realmente é uma habilidade e a gente vai compartilhar muito nesse evento maravilhoso. Muito legal. E muito tudo legal. é desenvolvido porque, assim, o que eu mais escuto, né, das turmas que eu treino, eu tenho vergonha. Não, eu não quero falar em público. Eu não quero gravar vídeo. Nós vivemos em sociedade, nós estamos nos comunicando com todos a todo momento, seja aqui num podcast, seja numa reunião de negócios, seja num network. Quer dizer, tu vais num network e tu não vai te apresentar e deixar aquela vontade do outro depois te procurar e saber mais sobre o teu trabalho, porque é bem isso. Quem tu és, qual é a dor que tu resolve e de que forma, e chamar para uma ação. Essa é a estrutura de um pitch. Sim. Não tem mistério. E o pitch, ele vai ser adaptado de acordo com a plateia, com o tipo de evento. Então, as pessoas acham, não, agora eu estou pronta porque eu escrevi meu pitch. Não, tu não vais decorar. Sim. Tu tens que ter a consciência do que deve ser dito e modular isso de acordo com a tua plateia. Consciência é uma palavra importante. Mas eu podia ter dito tal coisa. Ok, treina. No próximo, tu vais aprimorar. Nós nunca estamos prontos. Nós vamos evoluir sempre. Sim. Como pessoa, como profissional e na expressão. Mas tem que começar. Então, tem que ter disciplina. Tem que... mas eu tô com medo. Gente, tem vários casos de atores, de palestrantes que dá aquele frio, tem o medo, mas a gente sabe contornar e mostrar que tu estás um poço de segurança, mas por dentro não, porque é isso que move. Aquela adrenalina saudável e aquele medinho, mas que te impulsiona. Tu não vais extinguir ele, né? Extirpar ele da tua vida. Tu vais saber como lidar com ele. Não é isso, Lu? E principalmente, quando o entusiasmo aumenta, a ansiedade do nervoso diminui. Sim. O que é o entusiasmo trazendo para o palco? Antes de entrar em palco, é realmente mudar os quadros mentais negativos. Será que vão gostar de mim? Será que vou falar bem? Será que não vou ter branco? Isso é quadro mental negativo. Eu tenho que trocar pelos positivos para aumentar o entusiasmo. Como? Gente, essa é uma ótima técnica, eu uso ela. Exatamente. Sim. Tanto que na Ágia a gente tem um trampolim, né? Porque tem o Tony Robbins, né? Que é aquele coaching americano maravilhoso. famoso, que ele tem essa técnica do trampolim, que é ficar pulando pra gerar energia, pra gerar dopamina, exatamente. Andar no palco, e eu faço isso. Mas entendeu? é claro. E quem vê me acha louca, né? Por que isso acontece? Isso a neurociência explica. Isso é a fisiologia do seu corpo, é trabalhar a fisiologia a seu favor. Então, quando você se alimenta primeiro depois da técnica, você se alimenta dos pensamentos positivos. Eu vou arrasar, a minha mensagem vai impactar. Eu sei o que eu estudei, eu sei o que eu estudo. Então, quando você se alimenta disso e depois faz realmente exercício para aumentar a dopamina, o que acontece? Entusiasmo. Aumenta a vontade de entregar, está lá em cima. Então, você já entra e precisa entrar com muito mais entusiasmo do que geralmente você está conversando. Entrou com entusiasmo, conquistou a plateia, porque a tua energia avançou o público. E depois, técnica de novo. Usar gatilhos necessários, usar as frases específicas para reter a atenção e não perder muito tempo no olá, tudo bem, eu sou... Aí algo que eu acho péssimo quando as pessoas falam, eu tô nervosa. Quando chega na frente, claro, eu entendo que talvez mas não deve gatilho, ser não dito. deve, porque tu tá autoafirmando. Exato. Pra ti mesmo. Exato, narrativa. Isso, entende? Então, gente, por favor, ninguém lá no nosso pitch pega o microfone e fala, eu tô nervosa, não sei se eu vou conseguir. Não, você vai conseguir. Eu brinco como se você é forte e corajoso, Deus está contigo, você vai conseguir, né? Então, isso que pra mim talvez é tudo meio empírico na minha vida, agora tu tá falando, tão se encaixando. Sim, Exato. Né? E eu acho importante construir na mente das pessoas, né? Tu falou quadro mental. Exatamente. Ter os quadros mentais, isso muito forte. Então, porque vai ter um negativo que ganha a tua voz autossabotadora, ela vai estar aqui sempre. Isso não é pra ti, por que tu aceitou esse convite? Você não tá pronto, você não tem informação, você... Tudo negativo. E aí, se você escuta essa voz sabotadora, você paralisa. E aí vem o medo, aí vem a ansiedade, tudo isso. Então, eu preciso mudar essa narrativa. Por quê? Aquilo que você conta todos os dias pra você mesma, ela se torna real. Sim.
Então, se eu conto, não, realmente, eu vou arrasar, eu estou aqui, eu nasci para isso, eu não sei fazer outra coisa, eu não aprendi a desistir, o teu entusiasmo contagia quem parou para te ouvir. E, acima de tudo, se você vai abrir a sua boca para falar, seja em podcast, reunião, palestra, não importa. Valorize o tempo de quem parou para te ouvir. Exatamente. Preocupe-se em realmente entregar algo de valor para quem está ali na sua frente. O tempo é o que nós temos de mais precioso e valioso. Então, valorize. Então, existe essa questão da mudança, de mudar os quadros mentais, de mudar a minha narrativa e não dê ênfase para aquilo que você não quer que o outro saiba. Eu não quero que percebam que eu estou nervosa. Para que eu vou falar? Sim. Não fale. Eu estou aqui. Você pode estar tremendo, gaguejando, mão suando. Exatamente. Então, existe aquela frase que finja até se tornar. Parece, eu não quero fingir. Sim. Mas você está ali mostrando ombros para trás, confiança, pernas firmes, olhando para o teu público, cabeça reta, modulação de voz assertiva, focando como flecha. O público, uau, de repente, o teu cérebro entende essa mensagem. Sai natural. Exato, ele entende essa mensagem, porque é isso que você está mandando para ele. Olha, eu estou confiante, eu sei o que eu tenho para entregar. Os batimentos cardíacos desaceleram, as mãos que estavam suando não suam mais. Então, assuma o comando dos teus pensamentos. Ótimo. E Provérbios, para encerrar, Provérbios 23:7 diz o seguinte: assim como você pensa na sua alma, assim será. Se eu acredito que eu sou gigante, que eu sou grande, que eu vou impactar, vai ser, porque é isso que eu estou comandando. E além de usar as palavras positivas, tem muito também da respiração. Porque o que trava e o que desencoraja uma pessoa? O será. Será o julgamento. Primeiro, te abstém do julgamento. O julgamento pertence aos outros e não a ti. Faz uma respiração, porque a respiração te traz para o momento presente. Porque se tu estiveres com aquela cabeça ao falar, será que ele está entendendo? Será que ele não está me julgando? Será que eu estou na posição correta? Tudo é treino e prática. Assim como, eu sou boa, eu vou falar, parece fingimento, mas de tanto tu repetir como tu mesmo falaste, tu começa a ver, não, eu tenho força. Tem até o clássico, né, de fazer a pose do super-homem de antes. Eu parece sempre, bobo, mas antes dá certo. Dá certo. Eu sempre, antes de enfrentar uma reunião, uma plateia, e isso vem da minha vida, eu sempre faço uma oração. Eu sempre peço consciência. E estar no momento presente, porque hoje nós somos abordados por muitos impactos. No momento que tu acordas até tu ires dormir, é gente te chamando nas plataformas, tu fica maluco. E daqui a pouco tu tá ali falando, mas pensando, não, tu não pode estar ali falando e pensar que no que tens que fazer depois. Sim. Tu tem que estar ali. Inteiro. E o cérebro, ele contra-ataca a tua saída da zona de conforto. E falar em público, tu sai da zona de conforto e aí começa o sabotador. E aí tu tem que usar a técnica para te fortalecer. Exatamente. Muito legal. Bom, vocês já falaram algumas das respostas da minha pergunta, né? Mas eu gostaria de perguntar, talvez, mais claramente, quais são os principais erros que vocês percebem, né? Quando o empresário ele tenta falar sobre o seu próprio negócio. Olha, na verdade, tem muito disso. As pessoas, elas entendem do que fazem, mas coloca no papel, estrutura uma lógica. Quem eu sou, o que eu faço, porque às vezes mas tá claro, eu trabalhei sempre com isso. Falta de clareza, então. Trabalhei sempre com isso, na cabeça dele tá muito claro, mas na hora ele diz assim, me fala o que tu faz, trava. E aí começa a gaguejar, e aí tu perde aquele momento da conexão de quem tá ali te ouvindo. Entendi. Porque a pessoa daqui a pouco não vai dar o crédito necessário ou não vai ver toda a potencialidade daquele empresário, daquela pessoa, ou do que ele tem a comunicar. E isso é constância e aprendizado, é disciplina, é treino. Então a pessoa, eu tenho vergonha, quando chega assim, eu tenho vergonha, eu não sei falar em público. Não passa recibo, guarda a vergonha para ti e enfrenta. Boa. Tá com medo? Vai com medo, é a frase que a gente diz. Sim, vai com medo. E aí aprimora, te assiste, te grava, faz no teu escritório sozinho, fala contigo mesmo. Mas eu tô louco falando comigo mesmo? Não, é treino. Cada um vai achar a sua forma de destravar isso. Eu sempre digo, não existe o certo ou errado, existe o aprimoramento. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então, qual é a forma que tu te sente melhor em te expressar e falar do teu negócio?
Acho que hoje também a gente vive num mundo, né, de muita exposição. Muito. E as pessoas não sabem lidar, às vezes, com a frustração do julgamento do outro, né? De, tipo, de ver alguém falando de ti. E ou até de contigo mesma. Eu sou uma pessoa muito exigente. Então, sempre que eu vejo os meus vídeos, eu penso, poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Hoje eu uso isso como um impulsionador. Mas muitas pessoas eu noto que elas travam, né? Tipo, não ficou tão bom, não vou mais fazer esse Não vou mais fazer, desanima. Auto-julgamento. Isso, Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sabe? Da onde vocês acham que vem esses medos de falar em público? Eu sempre falo que tudo que reage hoje não é de hoje, é da nossa infância. Então, todas as nossas crenças e padrões comportamentais que hoje são evidentes em nossa história foram formados na primeira infância. Então, é lá atrás, e geralmente vem de autoridades, de professores, de pais, principalmente, sobre a nossa vida, que falam que você não é capaz, que você não sabe, que você nunca vai conseguir, calar a boca. Então, quantas pessoas hoje não falam... Tem que tomar muito cuidado, né? Desculpa fazer mas eu com as minhas crianças tenho 2 pequenos, né? Exato. Isso É importante. Tem uma coisa que eu ensinei à minha filha que não existe, esse cala a boca. E eu achei tão bonito um dia, ela estava na casa dos avós e os avós fizeram para a boneca, né? Cala a boca, vai dormir. E ela se posicionou, tem 4 anos. Na hora, ela se posicionou e ela disse assim, não pode, vovô, cala a boca é uma palavra muito feia. E aí, quando eu cheguei para buscar ela, eles falaram, nossa, ela repreendeu, falou isso, mas nem é. Eu disse, mas que palavra é? Porque eu sei o que eu ensino para ela. Eu cala a boca. Eu disse, realmente, filha, você tem razão, cala a boca é uma palavra muito feia. Porque eu ensino isso, que hoje muitas pessoas são travadas na sua comunicação porque ouviram muitos cala a boca lá atrás. Vai, isso não é para você. E aí virou crença. E a gente cresce, acredita e isso limita o nosso potencial. E como daí fazer essa virada? Exatamente. Primeiro é a tua autoanálise, é investir em autoconhecimento, entender, reconhecer o que eu ouvi na minha infância. Eu ouvi isso, que eu sou isso. Aí você faz a sua autoanálise. Isso faz sentido hoje na minha história? Lá atrás, eu não tinha condição de me defender. Eu era só uma criança. Mas e hoje? Eu ainda preciso ser aceito nesse grupo de amigos? Eu ainda preciso... E aí, o que acontece? O adulto que não tem esse entendimento, ele cresce com dificuldade para falar não. Porque, na maioria das vezes, não é regra, mas na maioria das vezes, dificuldade para falar não é aquela pessoa que ainda tem uma raiz da rejeição. Uma necessidade de ser aceito nos ambientes e acredita que se eu falar não, eu não vou mais ser aceita. Sim, Pessoas extremamente perfeccionistas, ouviu lá atrás, faz de novo, é um mínimo, ouviu comparação. Então, esse detalhismo que hoje a gente acha que é um auto-julgamento paralisa muitos grandes profissionais, mas também não é de hoje, é lá de trás. Então, faz uma análise, o que você ouviu na tua história que hoje você reconhece que impede você assumir o próximo nível. Traz para veracidade, isso é de fato verdade? Isso é sobre mim? Não é? Então, eu escolho largar. Tem mochilas que não te pertencem mais. Quando você solta esses pesos, você reconhece que existem muitas camadas de potencial dentro de você. E aí você cresce, fica gigante. Muito legal. Buscar uma libertação. Exato. Porque, claro que quando criança, ouvindo isso de pais ou do teu núcleo principal... As pessoas também não faziam aquilo, não tinham ideia dos reflexos que tu terias com isso na vida adulta. Por isso que quando tu falaste que tenho 2 filhos, é muito importante. Hoje nós temos essa consciência e sabemos também como lidar e como trabalhar a autoestima de um filho. Isso é fundamental. Como queremos ser para o nosso filho? Queremos ser exemplo. E claro que a gente não vem com manual também, a gente erra, a gente faz muito por amor, como nossos pais fizeram conosco. Mas isso a gente traz para a vida adulta. E a questão é o posicionamento. Então, o autoconhecimento é a base. Se olhe e veja como trabalhar isso. E aí, tendo essa consciência, ok, de que forma eu posso mudar? Que tipo de especialista, de profissional que eu vou buscar para me auxiliar nisso, para que eu... continue com a minha personalidade, mas que eu absorva isso e possa me expressar e acredite no que eu estou falando. Eu acredito que o principal é a autocrítica. Quando tu escutas assim, Lu, ontem eu escutei num evento, nossa, eu gravei um vídeo 10 vezes e não postei. Eu disse, por que tu não postaste? Me mostra o vídeo. Isso aqui... Pode melhorar? Pode. Mas tu tá passando o recado. Então, isso impede... mas o que os outros nem vão perceber? Vai e posta,
né? Exatamente. Então, às vezes são travas e fantasmas que nós mesmos criamos e que nós temos que espantá-los. Acima de tudo, você precisa ter uma identidade firmada. Uhum. Quando a sua identidade está firmada, você sabe quem você é, você não dá margem para o outro supor a teu respeito. Sim. E se o outro fala, você não escuta, você não dá poder. Então, isso fala muito sobre o nosso posicionamento, seja na sociedade, em casa, nos nossos lares, na empresa, não importa. Em rede social, principalmente. Mas quando você está posicionada, sabendo quem você é e onde você quer chegar, qual mensagem você quer realmente transmitir, você não dá margem, você não dá margem para comparação, para julgamentos e não escuta essas vozes que te sabotam. Então, o maior erro das pessoas hoje é ouvir essas vozes externas. E quem te critica tem vontade de chegar e não chegou onde você chegou. Ninguém que está lá em cima te critica porque sabe o preço e o peso. Exatamente. Gostaria de estar naquele Exatamente. local. Então, é muito sobre você estar firmada, a tua identidade. Eu sei quem eu sou. O que tá fala... segura, né? Tá segura. Eu falei isso no outro podcast, né? Então, gente, nossa, aprendizados riquíssimos aqui, né? Falamos sobre ressignificar crenças, falamos, né, sobre a nossa infância, sobre estratégia, sobre posicionamento. E agora eu queria trazer um pouquinho também, Lu, que é um dos assuntos que a gente vai falar sobre presença de palco. Uau! Né? Aprendi a falar, já tô curado, né? Já deixei meus traumas pra trás, já tô com meu pitch pronto e agora ganhei microfone, tô no palco. E aí? E aí tem que arrasar. Tem que arrasar. Já tô que com uma roupa de couro linda, tô Exato. segura, porque faz diferença, Faz. né? Eu sempre digo que o couro, ele transmite autoridade, né? Então, a gente pega um nicho, nós não vendemos só uma roupa, nós vendemos uma experiência de tu estar bem vestida em qualquer ocasião do dia que você está, né? Então, né, eu quero que tu traga um pouco desses pontos da pessoa que ganhou o microfone e tá no palco. Exatamente. Além da estrutura básica, início, meio e fim, igual uma dissertação, eu preciso escrever. Nem tudo que eu escrevo, eu vou falar. Mas quando eu escrevo, eu tiro dos pensamentos o que está ali bagunçado e eu começo a fazer essa estrutura. Eu sempre falo que, para começar, é muito mais energia, muito mais presença. Você já pode chegar cumprimentando aquele seu público. Então, tem pessoas que já chegam e para a estrutura de cada palestra existe uma forma. Existe a forma de você chegar cumprimentando, cumprimenta, agradeça a quem realmente fez o convite para fala, mas isso é rápido, é muito automático. É muito obrigada, agradeça a plateia, valorize o tempo de quem está ali, coloque o público no compromisso, já que estão aqui, realmente vamos fazer valer a pena esse momento. Ótimo. Introdução. Entrou na introdução? Traga curiosidades, faça perguntas para a plateia, gere o primeiro contato, conecte-se com a plateia nesse momento. Realmente, através de perguntas, você gera conexão, identificação e pertencimento. Traga dados científicos, pesquisas, o máximo de informação. Modulação de voz necessário para início de fala, acelerado. Quanto mais informações aceleradas no início, mais mostra a sua capacidade de entrega. E o público faz o quê? Meu Deus, eu preciso ouvir. Eles não pegam um celular, a não ser para tirar uma foto, eles conectam. Início de fala é empolgante, envolvente, modulação com entusiasmo é mais agudo. Olá, sejam bem-vindos. Entrou no desenvolvimento, tópicos de preferência 3. O nosso cérebro, ele memoriza por agrupamento. Quando você divide o roteiro por tópicos ou pilares, preferência 3, mas pode ser 5, 7. Quanto mais pilares, 1, 2 e 3 precisam ser muito rápido. Porque se você fica 10 minutos no pilar número 1, ninguém vai te ouvir o resto. Eles vão imaginar fazer o cálculo e vai demorar. Então, o que se faz no meio é domínio do conteúdo. Se no início você chegou com entusiasmo, com muitas informações, o agudo, o meio, modulação de voz é grave. Mostra muito mais credibilidade na sua informação. Baixa o tom, respira, pausas estratégicas, module. O que é modulação de voz? É a variação intencional no tom, no volume, no ritmo e na própria entonação. Estipule no teu roteiro frases, grifa as frases e ali você dá mais ênfase, tônus, força para as tuas palavras. Depois que você entregou, e geralmente esse miolo é com muita entrega porque é o que você sabe fazer, o final, pausa, respira, baixa o seu tom de voz para gerar interesse da plateia, não precisa gritar mais, e empilha frases de efeito, frases de impacto, uma atrás da outra, eleva a energia da plateia lá em cima. Quando você levou lá em cima,
muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. Uau. A plateia vai ficar em êxtase. E aí, depois disso, você já pensa, o que eu posso fazer de diferente para impressionar e emocionar quem parou para me ouvir? Além de usar as pausas estratégicas, a respiração, a modulação de voz, a estrutura de fala, pense que dinâmica eu posso fazer dentro da minha fala e treine essa dinâmica para que realmente o teu público possa sentir. Conte histórias, envolva, faça o público entrar na sua história. Faça perguntas para o público como se aquela história fosse dela também. E eles vão realmente se conectar e eles vão emocionar. Uau, ótimas dicas. Gente, ó, levem papel e caneta, por favor. Sim, porque a conexão, o emocional é o que conecta. E histórias, Narrativas. as pessoas se espelham, elas... Poxa, mas isso também acontece comigo. A vulnerabilidade, né? E aí, quando ela se enxerga naquela fala, ela presta atenção e ela leva algo. Ou seja, tu vais ser uma pessoa marcante, tu vais deixar a tua mensagem. Claro. E isso é legal, sabe? Quando tu falas da estrutura, porque antes de tudo isso, quando tu estavas falando a modulação, o tom, eu tenho no meu curso e nas mentorias também partes para assim, vamos trabalhar. O tom de voz não é o alto ou não, é a intencionalidade de aonde tu tem e a mesma coisa acompanhar o corpo, porque o corpo fala. Antes da tua fala, o corpo comunica muito a tua aparência, o que tu veste. Não é, ai, tem que estar com a super grife. Não, mas tem que estar alinhado, porque isso E fazendo comunica. sentido para o ambiente. Não adianta você Exatamente. estar numa alfaiataria falando para um grupo de adolescentes, o que já me aconteceu. Então, a gente não pode, a gente tem que estar coerente. Vai de camisa, vai de jeans, vai de salto, gosto do salto, vou. Mas estar coerente. E depois dessa estrutura, a postura, como tu disseste, é muito importante. Porque não adianta eu falar, eu estou muito confiante com os ombros caídos, com os braços Sim, teu corpo não cruzados. bate. Isso era um ponto que eu queria que vocês falassem para as pessoas, né? Porque muitas vezes tu pode estar com a técnica, com o conhecimento, mas o teu corpo não estar comunicando, né? E como fazer para o nosso associado, né, criar essa consciência corporal? Porque traz... Ai, desculpe, quer falar? Não, imagina. Porque traz também a incoerência. Quando tu falaste ali, e é sempre importante os vícios de linguagem, tu não vais, daqui a pouco, eliminá-los por completo, mas tu vais reduzi-los. Porque quando tu começa a ter as pausas estratégicas, e a pausa é justamente para não vir o e não é só o verbal, o gestual. Quantas pessoas estão falando com a mão no bolso? Poses que Bloqueiam. Isso aqui fecha, né? Ou, mexendo no cabelo. Tem uma pessoa que eu sigo, ela tem um conteúdo ótimo, mas tem momentos que eu não aguento porque ela mexe no cabelo o tempo todo e a pessoa não percebe. Isso é um tique, pode dizer? São bengalas, Bengalas. porque ela Bengalas verbais ela e... está usando isso, eu não vou tirar os meus vícios, mas eu já reduzi muito. Então, é ter essa consciência. Nossa, mas eu disse muitos vícios, eu fiz... Aprimora para o outro. Porque quando tu te enxerga, tu te gravas ou tu te escutas, tu percebe quantos vícios tu colocaste. Sim. E às vezes tu pode pedir para alguém olhar isso, te ajudar. Sabe como eu perdi o vício? Eliminei? Não. Reduzi o vício do né? Quando eu tive um programa de rádio, eu tinha durante um ano, toda sexta-feira, foi aí que começou direto ao assunto, eu falava muito né. E o dono da rádio parava com um papelzinho e fazia, sabe aqueles quadradinhos? Gente, eu morria de vergonha ele anotava depois. Ele anotava e me Ele mostrava. te trouxe consciência, tá Olha certo ele? Isso me ajudou um monte. A gente ria muito. Eu disse, quantos nés eu falei hoje? Tá reduzindo, tá ficando boa. Ótimo, então, excelente, são coisas gente. Pega essa técnica. simples, mas que é importante. E a questão do gestual não é forçar, como tu falaste com as mãos, é buscar o que favorece e adaptar para a tua personalidade. Então, é com o tempo. Não é de uma hora para outra que tu vais, né, subir num palco e dar aquele show. Sim. Mas tu tens que começar. Mas tem os passos básicos para quem quer realmente transparecer confiante até que Vamos se lá, torna. ó. Anotem aí. vamos Anota lá. aí, papel e caneta. Passo 1. Passo 1. Você realmente vai entrar em palco com a postura básica, ombros para trás, ao invés de se encolher. Aqui já. Não é aquele pombo, tá? É. Sim.
Ombros para trás, pernas firmes no chão. Evita cruzar as pernas enquanto você está de pé, porque quando eu cruzo é o mesmo que o braço cruzado. Bloqueio de comunicação e ao mesmo tempo autoproteção. Eu estou insegura. O meu corpo está falando o contrário da minha fala mesmo. Então, estou insegura. Mãos, de preferência, palmas das mãos viradas para cima. Isso mostra credibilidade de informação, mostra transparência. E aí o que acontece? Se eu coloco no bolso ou para trás, eu estou escondendo algo. O quê? A minha insegurança. Então, evita esse... muitas pessoas estão com uma mão no microfone e a outra no bolso. Sim. Evita também, porque daqui a pouco você está gesticulando com o ombro e não, a mão, ela dá ênfase na sua fala. Então, utilize as mãos. Não tenho mais o que fazer? Descanso de mãos. Assim, assim, assim. Então, utilize as suas mãos. Exato. Onde gesticular? Nessa altura aqui. Nem demais e nem passando no rosto, mas tem algo importante. Quanto maior o espaço, eu posso ampliar para ocupar presença no meu palco. Eu posso gesticular mais. Quanto menor o espaço, como aqui, menores são os movimentos. Numa mesa, mãos sempre à mostra. Quando eu escondo, eu posso colocar no meio das pernas, embaixo. Isso é a mesma coisa, é a insegurança. Então, mantenha as mãos sempre à mostra, gesticule. É treino, né? Então, evita apontar os dedos, é a mão fechadinha. Movimentos circulares, eu envolvo o público para mim, eu mostro muito mais acessibilidade. Cuida, claro, da sua imagem, quando você cuida das cores, porque roupa comunica, tudo comunica, acessórios comunicam, então tudo isso. Acessórios mais arredondados, isso traz muito mais acessibilidade, acolhimento, mais pontiagudo, mais poder. Mãos, falando de mãos especialmente, eu posso utilizar mãos de pirâmide, mostra mão de poder. Muitas pessoas invertem e fazem uma mão, uma mão obscena. Obscena, exatamente. Então, o que acontece? Em vídeos, tem pessoas que ainda enfatizam. Sim. Então, o que é ideal? Utiliza as mãos, mas evita grudar, porque daqui a pouco você está fazendo movimentos pontiagudos e esses movimentos também, eles afastam o público. Mãos leves. Tudo é treino. O treino quem treina reina. Como tudo na vida, né, gente? Sim. Muito bom, muito bom. Gurias, vamos para os nossos finalmente. O papo tá maravilhoso, né? Mas não vamos entregar tudo. Vamos deixar um gostinho pro dia 26 para todos os nossos associados poderem vir no nosso evento. Então, uma dinâmica rápida. Agora eu quero fazer um bate-bola com vocês e responde, né, quem tiver com a resposta mais na ponta da língua. Vou falar algumas situações e vocês me dizem a primeira dica que dariam para aquelas pessoas. Então, a primeira dica para aquela pessoa que tem vergonha de gravar stories. Comece. Comece até ficar excelente. Mas, primeiro, faça o quê? Cursos de comunicação e oratória. Começa fazendo os nossos cursos. Porque é só começando e tendo a constância, né, a perseverança de evoluir e de fazer o seu melhor. Mas poste. Seja real. Não seja robotizado. Personagem. Personagem. Outra. Quando eu pego o microfone, minha voz começa a tremer. Respira. Respira. Respira, a respiração ela vai levar a mensagem para o teu cérebro de que está tudo bem. Pausa, olha nos olhos da plateia. E é normal, vai tremer. Aí, se a mão tá tremendo, outra dica, prende no início ela. Prende ela no braço, mantém ela no corpo. O microfone, ideal é sempre na vertical, mas quando tá tremendo, segura um pouquinho no queixo, vai falando com ele no queixo, fala um tom mais baixo para não mostrar muito agudo, estridente, nervoso. Então, dicas iniciais. Depois você pega o jeito. Entrou no desenvolvimento, é domínio. Respirar e também, antes de enfrentar uma plateia, ver se tu concorda, Lu, a questão também tem muitos exercícios de trava-língua, de aquecimento vocal. A Ótimo. técnica. Um cantor não usa aquecimento vocal, um ator. Então, tem técnicas assim também que te auxiliam. Então, é um conjunto é um mosaico de técnicas que tu podes Isso usar. vai melhorar a tua dicção? Vai melhorar, vai aquecer a voz, no momento que tu entrares, talvez não tenha este tremor de voz. Ótimo, muito bom. É preparação. Quanto mais preparado, menos medo você gera. Mais segurança. Então, quando eu começo a falar e não consigo ser objetiva. É treino e tu tens que ter o conteúdo, tem que ter o domínio do conteúdo e tem que estar preparado para o improviso. Só que até o improviso, tu tens que ter uma lógica de uma construção de... Eu tenho que falar isso no improviso, eu tenho que dar um início, um desenvolvimento e um fechamento. Eu não posso deixar uma ideia no ar sem uma conclusão.
E isso a gente tem através de trabalhar esta consciência. Então, tu podes falar, vai dar aquele branco, te prepara antes, treina, ensaia, fala contigo mesmo. Ah, mas eu vou parecer bobo falando comigo. Não, se enfrente, escute sua voz, né? Fale, eu falei isso, o que eu posso melhorar? Essa consciência da comunicação. Consciência, ótimo. Não sei explicar o que torna o meu negócio diferente. Autoconsciência. Você precisa olhar para o teu negócio primeiro, storytelling. Olha para a tua história e pensa como você começou. O que realmente te torna único? Porque o teu produto pode ter na loja da esquina, mas por que que o cliente vai vir para você? Então, é começar a olhar para a tua história e conta a tua história. Aprenda a contar a tua história. Porque o produto pode ser o mesmo, mas como você faz, a maneira como você entrega, qual experiência você gera no seu cliente. Isso tudo é o que vai fazer o teu diferencial acontecer. Então, o produto, às vezes, tem no mercado produtos inferiores que têm uma recorrência muito maior, porque sabe fazer justamente o encantamento. Hoje, nós chamamos de experiência do cliente. Ótimo. É envolver. Eu que trabalho com o luxo, né? Eu treino muito a minha equipe nesse sentido. Eu falo, meninas, as nossas clientes podem pegar o carro ir no Iguatemi e comprar uma bolsa da Gucci agora. Mas elas escolheram virem aqui, na Mila Mais. Valorizem, entreguem valor no bom dia, entreguem valor no seja bem-vindo, entreguem valor no café, na embalagem, no cheiro. Mas de uma forma natural, Exato, de uma forma que um tu veja acolhimento, assim, aí tá tem me amor. adulando. Amor, Isso. verdade. Eu falo muito isso, assim, as nossas clientes não são um número. São pessoas e nós queremos fazer parte da vida dela. Porque se fosse só um número, eu ficava com outro negócio que eu tinha antes, que era volume. Então, eu decidi como propósito ter a Mila Mais para fazer a diferença na vida das pessoas. Seja através de um atendimento, de um post, de uma roupa, né? Existem várias maneiras. Sim. Então, isso que tu falou faz muito sentido, né? Da gente treinar, ter essa consciência de valorizar. Mas, enfim. Até porque as pessoas, se vão na Mila Mais, não é para comprar a bolsa, a peça de couro. Elas vão, sim, para comprar um status, para comprar um momento de experiência, um acolhimento, uma fala. Elas querem viver aquele momento, não apenas ter o produto em si. E nós, como empresários, temos essa consciência, né? Porque daí a gente vai entregar muito mais valor, vai ser natural pra gente, sim. né? E por último, gurias, tenho 1 minuto para apresentar minha empresa. Por onde eu começo? Que é o que a gente vai falar lá, que é o que vocês vão treinar, né? Mas já dando um spoilerzinho pras pessoas. Quer falar o pitch? Bem, não perder tanto tempo em dizer sou isso, trabalho há tanto tempo, experiências. Seja muito breve. Talvez até despertar com uma pergunta. Faz uma pergunta, a pessoa vai conectar. Eu disse, sou Mari Fleck, trabalho com comunicação e isto faz com que eu busque transformar a vida das pessoas, dar voz, dar autoridade, com ela se percebendo, tendo a sua consciência de voz e ocupando os espaços que são dela, porque outro vai pegar. Então, por onde começar com uma pergunta, Mari? Talvez uma pergunta, são técnicas, talvez dependendo do público. Por exemplo, nós vamos estar lá e nós também vamos fazer o nosso pitch. Independente de eu estar mais com o foco do pitch e a Lu com o palco, as pessoas já sabem quem eu sou, já me viram, sou sócia, já me viram. Eu não vou perder tempo em me apresentar. Se eu tenho 30 segundos, quantos segundos eu vou Entendeu levar que é mais pra dizer? relevante naquele momento. Então, dizer, o que eu faço, de que forma eu trabalho, até pode trazer o porquê isso se tornou uma missão para mim, de que forma eu faço e como eu posso resolver. Eu tenho que criar uma conexão para que as pessoas que estejam ali presentes me procurem para saber mais. Talvez nem todas venham a fazer algum curso, um treinamento comigo, mas eu tenho que despertar a atenção para elas me seguirem, para elas, talvez, tem uma pessoa que trabalha com isso, vou indicar. Então, é criar algo favorável. Ótimo. E falar da sua empresa, poxa, a gente tem tanto orgulho do que a gente constrói na vida. E isso também vai mudando ao longo saber o seu diferencial, das idades. né? Qual é o diferencial? O que eu entrego? E para saber o seu diferencial, é se olhar. Mas vir com uma estrutura e dar o teu recado. E dar bem esse recado. Exato. Então, seguindo a estrutura do pitch, eu posso dizer o seguinte. Quantas vezes você paralisou ou perdeu oportunidades por medo de falar? Eu sou Luciana Lauer, sou escritora, palestrante, mentora em comunicação e eu ajudo empresários, homens e mulheres profissionais a alcançarem os seus objetivos por meio da comunicação.
solicito e convido a todos para acompanhar a minha página, luciana.lauer. Obrigada. Oh, Exatamente. Segui a ordem do pitch, viu? Isso foi... Ontem nós tivemos um evento, uma rodada de negócios, e tínhamos 45 mulheres. E foi muito legal, porque eu comecei... Foi a primeira vez que eu comecei um pitch com uma pergunta. E aquilo, as pessoas levantavam a mão. Eu disse, sou Mari Fleck, trabalho. Isso então, aí. sabe, ficou uma coisa, porque ali metade não me conhecia. Então, é adaptar isso ao ambiente que tu estás, perceber... E ao tempo, e perceber. A mesma coisa, né, Lu? A questão, tu tá no palco, faz antes um reconhecimento do espaço, para tu não chegares de surpresa e dizer, poxa, e agora? Olha o tamanho dessa plateia. Já fui além da pergunta dela, desculpe. Sim, inclusive, em palco, tem esses 4 passos essenciais, tá? Que eu vou ensinar nesse dia do evento. É o conhecer, o conectar, conduzir e confirmar. São os 4 Cs do meu método de comunicação. Que legal. E dentro disso, a gente vai encaixar o que fazer na estrutura, de forma sucinta, e cada um depois tem a oportunidade de se desenvolver no formato pessoal individual. Uau, gente, palmas para elas. Ó, a comunicação aqui, ó, flui. Né? Não tem travas, não tem bengalas, né? Aprendi muita coisa com vocês hoje, meninas. Muito obrigada pelo sim de vocês. Muito obrigada por estar aqui, é muito bom. E virem, né, transbordar conteúdos para os nossos jovens associados. A AGE é uma associação sem fins lucrativos, gente. Então eu falo, o que faz sentido para nós aqui na liderança é ver as pessoas sendo impulsionadas, é fazer parte, deixar uma marca, né, no coraçãozinho de cada uma. Então a gente vem recebendo esses feedbacks. Se a AGE vem fazendo sentido para você, deixa seu comentário, convida um amigo, divulga, né? Eu sempre falo, a AGE não vive da minha energia, vive da comunidade de todos. Então a gente precisa todo dia colocar um gravetinho na fogueira, né, da nossa comunidade. E dia 26 vai ser este momento. Então convidamos a todos vocês, 26 de agosto, faça a sua inscrição, traga um convidado, venha já com as suas ideias alinhadas, vocês vão aprender com as meninas. Eu tenho certeza que vamos estar construindo uma comunidade linda, brilhante e impulsionando uns aos outros. Então, obrigado também aos meninos aqui do Estúdio 5573, obrigado aos diretores da AGE, a todos os apoiadores que acreditam no nosso projeto. É uma honra estar na liderança, na presidência do movimento que está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Glorifico a Deus pela oportunidade, espero poder honrar a tudo que Ele depositou nas minhas mãos com excelência. Obrigada a todos e esperamos vocês. Muito obrigada pela oportunidade.